Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, o PT está tentando baixar os preços dos alimentos, o governo no caso, né? Porque eles perceberam que os alimentos estão altos e desde que o Lula assumiu, realmente ele não conseguiu baratear os preços. Lembrando que essa alta de preço de alimentos já vem desde o último ano do governo Bolsonaro. Eu lembro que eu fazia até vídeos ou shorts postando as notas fiscais e as pessoas estão culpando o Lula. Não, a única culpa que o Lula tem é de não ter feito uma política para baixar os preços dos alimentos. Agora, depois de 2 anos, que ele está acordando para isso, que ele viu que a popularidade dele está caindo e ele tem uma necessidade disso. Para ser honesto para vocês, eu nem sei se ainda existe aquele programa que era do PT chamado Conab, onde o governo comprava aquilo que os pequenos agricultores produziam, lançavam no mercado, então isso ajudava a baixar os preços, porque tinha mais concorrência, as pessoas eram forçadas a fazer preços menores. Na época do Bolsonaro ele acabou com esse programa, tá? Ele praticamente zerou. E eu não sei informar para vocês se o governo Lula já voltou com esse programa ou não, mas se não voltou, deveria voltar, que era um bom programa. É uma medida útil e eficaz que poderia ajudar a baratear o preço ao consumidor final. Agora, o que está acontecendo? Dentre as propostas sugeridas, toda proposta que fizeram ao governo, a direita vai lá e demoniza, cria uma narrativa falsa. Sendo que na época do governo Bolsonaro, o Paulo Guedes tinha as mesmas ideias e eles não achavam ruim. Que nem, por exemplo, aquela proposta de mudar a validade dos alimentos. Em vez de se colocar válido até, você colocar aquela forma em inglês, best before, ou seja, melhor consumir até tal data. Então os comerciantes poderiam vender um produto que não tivesse estragado, mas só fora da validade, com preços menores. Tem produtos aí que vão muito além da validade estabelecida. Aí já inventaram que o PT quer dar comida estragada para o povo, que é mentira. Paulo Guedes tinha a mesma proposta e os bolsonaristas não viam nada de errado. Agora quando é o Lula, Lula quer dar comida estragada. Por isso que eu falo que esse movimento bolsonarista é cínico, é canalha e hipócrita, tá? Outra medida que foi proposta foi reduzir o imposto de importação de alimento, que o governo podia importar arroz da Ásia, essas coisas, que ia fazer diminuir os preços aqui no Brasil. Também foram contra os bolsonaristas. Tudo que é para ajudar os pobres, eles são contra. Por que eles são contra? Porque eles têm um agro e eles têm uma concorrência do agronegócio. Então o agro que faz pressão lá com os lobistas, com chupetinha e tal, para pressionar para ser contra esse projeto. Só que tem um detalhe, isso não ia afetar em nada o agro, porque o agro não abastece o mercado interno do Brasil. O agro só exporta. O nosso agro, ele produz commodities, grãos de soja, gado, essas coisas para exportação. Então não ia afetar em nada eles, se tirar o imposto de produtos importados. Tanto que o Paulo Guedes também propôs isso, naquela época do Bolsonaro, que o arroz estava caro. Ele falou, vamos zerar o imposto de importação de arroz. E ninguém achou ruim na época. Agora, se é o Lula, fora Lula, fora Lula. Lembrando que na época do Bolsonaro, quando o arroz estava caro, o Bolsonaro, em vez de estudar medidas para baixar o preço do arroz, o que o Bolsonaro falou? Vem comprar arroz na Venezuela, ok? Vem comprar arroz na Venezuela. Esse era o presidente bobalhão do Brasil. Não tinha solução para nada e nem se importava em ter. O plano dele sempre foi só dar um golpe de Estado. O Lula, pelo menos, está tentando. Agora foi feita uma outra sugestão para o Lula por uma ala do PT, que é uma sugestão que, na minha concepção, é idiota, equivocada e vai dar muito, muito errado. Isso sim vai fazer o PT entrar numa crise sem tamanho. Eles sugeriram que o Lula taxe os produtos do agronegócio. Primeiro que isso aí não vai dar certo, pessoal. Primeiro, o agro ele não é taxado no Brasil, em alguns estados, por causa da Lei Candir, que foi sancionada na época do Fernando Henrique Cardoso. Nessa época, essa lei sancionada dizia que os estados que exportam, como Mato Grosso do Sul, por exemplo, eles não tinham que pagar imposto de exportação. Por quê? Porque com a exportação trazia mais dólar para o Brasil. Então isso ajuda a equilibrar a nossa balança comercial e a fortalecer a nossa moeda. Então foi criada essa lei. Só que, para compensar a perda fiscal que esses estados têm, por não cobrar imposto, o governo recompensa eles todo ano com uma quantia referente ao que eles perderam em imposto. Então, tecnicamente, nós que mantemos o agro, que mantém o Brasil. Porque esses impostos são nossos. Quando você vai no mercado comprar um arroz, um feijão, um óleo, alguma coisa, você paga imposto. Então, uma parte desse imposto é destinada para alguns estados brasileiros que exportam, para compensar a perda fiscal. Então, nós é que mantemos o agro. Agora, taxar o agro, primeiro que não vai adiantar, porque, como eu acabei de falar, o agro ele não produz para o mercado interno, Brasil. O agro produz para fora, commodities, grão de soja, grão de milho, frango. Os países árabes compram muito frango do Brasil, boi, etc. Enfim. Então, se taxar o agro, não vai baratear aqui o mercado interno, porque não são eles que abastecem para o mercado interno. Não vai adiantar grande coisa. Então, um cara, por exemplo, que está lá no Mato Grosso, tem uma fazenda de soja. Se o governo tributar a exportação dele, ele vai exportar do mesmo jeito a soja, porque ele não tem nem mercado interno aqui no Brasil para vender a soja. Não é comum você chegar no mercado e ver lá soja para vender. Olha, soja, R$10 o quilo. Não, é um commodity para exportação.
Então a ideia em si ela já é idiota, tá? Segundo, pessoal, que isso aí pode levar a uma crise muito grande. E eu vou citar como exemplo o que aconteceu na Argentina. Porque quem não conhece a história está fadado a repetir os mesmos erros. A Argentina era um país, pessoal, até umas décadas atrás, que era um país riquíssimo. Riquíssimo, era mais rico aqui da América do Sul. A Argentina era tão rica que os franceses tinham um ditado que falava assim: seja rico como um argentino. De tão rico que era a Argentina. A renda per capita deles era superior a países desenvolvidos, como a própria França, a Alemanha, e um pouquinho maior até que os americanos. Você tem uma ideia de como a Argentina era rica. E de onde vinha essa riqueza toda da Argentina? Vinha basicamente do agro. A Argentina sempre foi um país menos industrializado que o Brasil, então a força econômica dele sempre foi mais agricultura. E basicamente criação de gado. Do Rio Grande do Sul para baixo você só vê gado. Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, boa parte da Argentina você vê gado para tudo que é lado. Inclusive alguns falam que eles são tudo gaúchos, uruguaios, os rio-grandenses aqui do Brasil, os argentinos, é tudo gaúcho. Até alguns hábitos culturais eles partilham, como tomar chimarrão, essas coisas, porque é uma região que sempre foi muito próspera para a criação de gado. Tá? Então o que acontece? A Argentina exportava muito gado para fora, exportava para outros países, ganhava em dólar, os dólares chegavam na Argentina aos montes, então logo a moeda deles tinha muito valor, porque tinha bastante dólar, então com relação ao dólar o peso argentino valia muito. Então o argentino tinha um puta poder de compra. Eles podiam viajar o mundo todo, podiam fazer compras caras, podiam frequentar grandes lojas. A Argentina era um modelo aqui na América do Sul. E o que aconteceu que mudou tanto do país mais rico para virar essa pobreza toda que a gente está vendo hoje? Tudo começou no governo Perón. Lembrando que eu já tenho um vídeo aqui no canal, tá, comparando todos os governos da Argentina, direita e esquerda. Lá eles sempre tiveram alternância de poder. Mas o Perón era um líder populista, que até hoje ele é vivo na memória dos argentinos, Parece que eles gostam do Perón. A mulher dele era muito popular também, a Evita, Fizeram até um filme, da Evita Perón. No olhes por mi Argentina. Enfim, o Perón foi o primeiro que começou a taxar o agro argentino, tá? Porque ele tinha muitas medidas populistas, precisava financiar essas políticas dele, políticas sociais que ele fez aos montes, tipo o Lula aqui no Brasil. Então, para arrecadar mais dinheiro, ele começou a taxar o agro argentino. E depois dele, mesmo tendo a alternância de poder, sempre teve peronistas na Argentina, às vezes até dos dois lados políticos, direita e esquerda, porque o Perón virou praticamente um ícone na Argentina. Então ninguém fez nada contra isso, ao contrário, aumentaram as taxas de burocracia da exportação. Aí o que aconteceu? Pouco a pouco, a Argentina começou a exportar cada vez menos, porque tinha muita burocracia e muita taxa para exportar. Então vamos pegar, por exemplo, uns 60 anos atrás, a Argentina exportava, 100 toneladas de carne para a Europa, hoje ela exportaria o quê? 10, 15? Por causa de tanta burocracia e taxa. Nesse ponto eu até concordo um pouco com os liberais, que se você tem um negócio que está dando lucro, que ajuda a economia do país, tem que deixar do jeito que está, pessoal. É aquele velho ditado, time que está ganhando não se mexe. Mas mexeram num time que estava ganhando, a Argentina foi caindo cada vez mais. Aí esses políticos argentinos, ou governantes de direita, esquerda, que ela sempre teve uma puta alternância de poder, nenhum deles conseguiu reequilibrar a economia. Nenhum. A Argentina continuou em crise, aumentando cada vez mais. Ela melhorou um pouquinho com governos de esquerda, eu já mostrei isso aqui no vídeo. Depois caía de novo com governo de direita, depois melhorava um pouquinho, caía, melhorava, caía. Teve até o Macri, que tentou fazer um tipo de dolarização do peso argentino. Deu certo no começo, depois caiu de novo, então a Argentina nunca mais se recuperou. Agora o Milei, se eu não estou enganado, ele está acenando para isso. Ele quer voltar a tirar taxas do agro, porque é o maior produto de exportação do país deles, que é o agronegócio. Então, se ele tirar essas taxas de exportação e acabar com a burocracia, os argentinos vão poder exportar muito mais para fora. Com certeza vai entrar muito mais dólar para a Argentina e vai fazer o peso se valorizar de novo como era há décadas atrás. O poder de compra vai aumentar. Aí sim, se ele fizer isso, eu até apoio 100%. Porque o argentino vai poder voltar a fazer uma boa compra no mercado, vai poder comprar um carro novo, vai poder pagar o aluguel da sua casa, conta de água, luz, internet. Vai melhorar muito a vida dos argentinos como era algumas décadas atrás. Agora, essa sugestão dessa ala do PT, ela vai na contramão. Eles querem fazer o mesmo que o Perón fez na Argentina. Vamos taxar o agro? Vamos, beleza. Que nem eu falei, além de não baratear a comida no mercado, porque o agro exporta, ele não produz produtos para a gente consumir aqui. Você acha que o agro produz alface, produz cenoura, pepino, produz coisas pequenas assim? Não, o agro produz mais para exportação. Não que eles não abasteçam o mercado interno, tem uma parte que abastece, mas a maioria é para exportação. Quem abastece os nossos mercados é a agricultura familiar, tá? Para quem não sabe. Então, se eles taxar o agro, vai acontecer o mesmo que houve na Argentina. Vai começar a diminuir as exportações do agronegócio, soja, gado, frango, essas coisas, e vai prejudicar o Brasil. Porque, primeiro, nós temos um puta concorrente gigante que é os Estados Unidos. Eu até mencionei um vídeo recente aqui do canal,
que na época do Trump, ele fez a cabeça do Bolsonaro para o Bolsonaro se voltar contra a China. Aí a China cancelou algumas compras de soja do Brasil. Adivinha quem vendeu para a China? Os americanos. Que o Trump só usou o Bolsonaro como uma marionete. Vai lá, Mr. Bolsonaro, ataca a China, ataca a China. A China cancelou várias compras de soja e comprou dos americanos. Então eles são nossos concorrentes. Já usaram o Bolsonaro como trouxa, né? Que o Bolsonaro era um trouxa. Então, se acontecer isso, pessoal, muitas dessas pessoas que compram do nosso agro, eles vão comprar dos americanos. Até porque esses países fortes, que são potências, como China e Estados Unidos, eles estão um pouco se lixando para ideologia política, se é direita, se é esquerda, se é comunista, se é monarquista, eles estão um pouco se fudendo para isso. É só uns brazucas aqui no Brasil que ficam maluquinhos com esse negócio de ideologia. Ai, Bolsonaro, não compra a vacina da China porque ela é chinesa. É só uns bostinhas que levam essas coisas a sério. Na verdade, essas grandes potências estão um pouco se lixando para isso. Se o governo do Lula taxar o nosso agro, muitos chineses vão parar de comprar soja do Brasil, isso que eu estou falando de um produto só, e vão comprar dos americanos. Frango tem um monte de lugar que produz frango, inclusive a Argentina. Se o frango ficar mais caro para quem está lá fora, os países árabes, que são nossos maiores compradores, eles vão começar a parar de comprar do Brasil e vão comprar da Argentina. Ó, o frango da Argentina está mais barato, né? Mas agora que o Milei tirou as taxas. Beleza, está aprovado? Está aprovado. Aprovado que eu falo é porque os países árabes, eles só compram animais se tiver o corte halal. O corte halal é um corte que é feito no pescoço, na jugular, que é para o animal não sofrer muito. É parecido com os judeus que têm alimentos kosher. Então eles só compram de abatedouros que fazem a prática halal. E aqui no Brasil já tem isso, porque a gente exporta para eles. Então periodicamente vem alguém aqui fiscalizar, né, nossos abatedouros, tal, para ver se estão fazendo direitinho, conforme a lei islâmica. Então é só o Milei colocar essa lei islâmica lá também na Argentina. Os criadores de frango lá fazem o corte halal para matar o frango, congela, manda para a Arábia Saudita, para o Iêmen, para o Egito, sei lá. Então é uma ideia que realmente, pessoal, vai dar muito, muito errado, sabe, essa ideia. Eu acho que o governo está indo na direção errada nesse ponto. Não é nem o governo, né? É uma ala do PT, para ser honesto com vocês. Talvez o governo até rejeite essa bobagem se tiver o mínimo de inteligência. Agora, o que o governo pode fazer para baixar o preço dos alimentos? Muitas coisas, pessoal. Baratear o dólar, porque o dólar afeta toda a economia do Brasil. Por exemplo, você vai no mercado comprar um pacote de açúcar. Para aquele pacote de açúcar chegar naquele mercado, um caminhão teve que transportar ele de algum lugar. Nem que sejam daqueles distribuidoras de alimentos e tal. O caminhão é movido aqui a diesel. Então, se você abaixa o dólar, abaixa o diesel. Logo, o alimento fica mais barato, porque é cobrado o frete também daquele produto. Produtos que nós exportamos, como trigo. Se o dólar baixar, o trigo fica mais barato. Logo, todo derivado de trigo vai baixar o preço. Desde o macarrão, o pão francês, essas coisas. Então, o governo tem que bater firme nessa questão cambial, que é um problema para o governo. Inclusive, o diesel vai ser reajustado agora, né, pessoal? O diesel ficou um ano inteiro no governo anterior, no ano passado, sem reajuste nenhum. Mas agora, como está com muita defasagem, vai ter que ter um pequeno reajuste. Só esse reajuste já pode impactar um pouquinho de nada no preço dos alimentos. Então o governo tem que bater primeiro nessa questão cambial. Baixar o dólar, nem que ele exporte mais, nem que ele faça mais coisa, ele tem que baixar o dólar. É que nem eu falei, se ele taxar o agro, aí que vai entrar menos dólar no Brasil, aí que o dólar vai lá para cima e a inflação explode. Você notaram como é imbecil essa medida? Aí o agro exporta menos, entra menos dólar, oferta e demanda, aí o dólar explode, automaticamente explode a inflação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a Conab, que eu falei para vocês, eu não sei se o governo já retomou, mas deveria retomar esse programa, que era muito bom, que ajudava a equilibrar os preços no Brasil. E por fim, pessoal, o governo podia fazer também, como algumas marcas de mercado já fazem, como Carrefour não, Pão de Açúcar, perdão, eu trabalhei lá, eu trabalhei nos dois mercados. Eles podiam começar a criar a marca própria de produtos do governo, criar uma fábrica. O Pão de Açúcar, para quem não sabe, eles tinham os fornecedores dele, que forneciam ovo, arroz, feijão, óleo, isso, aquilo, não sei o quê. Beleza, eles pagavam e vendiam para o consumidor final. Aí alguém teve uma brilhante ideia, vamos criar a nossa própria marca, Qualitá. Qualitá é a marca do Pão de Açúcar. Então quando você vai no Pão de Açúcar, você vê a marca Qualitá, são eles mesmos que produzem aquilo ali. Porque se eles produzindo, eles conseguem vender mais barato. Porque aí não tem que passar por um fornecedor. Ah, o fornecedor cobra R$7 o óleo, eu tenho que vender a 9. Se eles produzem, eles podem vender mais barato. Não precisa ter essa taxa do consumidor, entendeu? Tanto que você vai no Pão de Açúcar, você vê tudo da marca Qualitá. Sabão em pó, sabonete, café, arroz, até ovo da marca Qualitá tem. O governo podia começar a fazer iniciativas disso. Cria estatais aí de produção de alimento, que aí não precisa ter um intermediário, fornecedor. Começa a produzir vocês mesmos, arroz, feijão, compra aí dos agricultores, ensaca, cria uma marca legal, sei lá, faz o L, pronto. E abastece os mercados com mercadoria mais barata, pronto. Isso ia até forçar os outros preços a caírem também. Então são essas 3 medidas que eu acho que o governo deveria começar a analisar. E nessas bobagens de
taxar o agro, isso aí vai fazer aumentar mais ainda a inflação. Porque vai entrar menos dólar no Brasil, automaticamente o dólar vai explodir de preço, aí sim que a gente vai no mercado e vai comprar tudo extremamente caro. Então eu espero que o governo não acate essa sugestão dessa ala do PT. Porque se o governo fizer isso, pessoal, nossa, o governo não termina esse ano. Já estão querendo o impeachment dele por um programa bom que ele fez, que é o pé de meia. Imagina se ele taxar o agro e o dólar explodir aqui no Brasil. Aí o governo não dura nem até o meio do ano, pessoal. Espero que o Lula seja sábio e não tome essa atitude. Tá bom? Acho que deu para entender, né, pessoal? Então aí, galerinha, quem gostou do vídeo, comente aí o que achou, dê um like no vídeo, se inscreve aí no canal, tá? Se estão gostando do canal. Sempre tem assuntos interessantes aqui de educação política. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, tá? Para as pessoas entenderem um pouco como é que funciona a economia de um país. Tem gente que está indo muito pela ideia populista, né, por ideologia. Esse vídeo não é ideológico, eu expliquei claramente o que pode acontecer, bem didático. Não é nem contra nem a favor do Lula, tá? É só uma explicação do que pode acontecer caso ele acate essa sugestão idiota do PT. Raciocine aí que vocês vão entender bem o que eu falei no vídeo. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.